Eu vi meu amor sendo prometida pra um doutor. Se casariam e iriam embora. A Rádio Bem-Aventurada apresenta programa Tocados por Deus, na apresentação de Graça Maria. Bem-aventurada. Nessa quarta-feira, dia 13 de março de 2019, nós estamos mais uma vez aqui na nossa noite de encontro de quarta-feira e nós desejamos a todos uma noite de paz, de amor, que Jesus e Maria estejam nos corações de cada um de nossos ouvintes, abençoando a sua casa, onde você estiver, onde você se encontrar agora, essa paz, esse amor de Deus caia sobre o seu coração, sobre sua família, sobre tudo aquilo que você tem e está fazendo agora. Boa noite, Elvis. Boa noite, Graça. Boa noite. Bem, nós temos um convidado de hoje, mas depois nós vamos colocar aqui e conversar um pouquinho com ele, que por enquanto é surpresa, né? Quer dizer, não tão surpresa assim, né, Elvis? Agora o Elvis esperando já lançou no ar. Já foi anunciado. Então, nosso programa, nós vamos compartilhar experiências do amor de Deus em nossas vidas. E principalmente nós fazemos menção a uma música que toca o nosso coração, uma música que tem uma letra que nos fale do amor de Deus e através dessa letra, dessa melodia, nós tenhamos assim um testemunho para falar sobre ela. Então, se você tem essa música, você quiser compartilhar com a gente, você pode acessar a nossa rádio para pedir essa música e falar um pouquinho sobre ela. Por isso nós precisamos do seu testemunho, da sua história de vida, da sua experiência de Deus e com Deus. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa é tocada por Deus, o que acontece com essa pessoa? Quando ela tem uma experiência forte de Deus, ela quer exatamente o quê? Passar para outra pessoa, passar para todos que ela encontra essa experiência. E isso pode acontecer com você, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com o nosso convidado de hoje, assim como acontece com Elvis. Passar sempre que Deus existe, que Deus é bom e que Deus age em nossas vidas. E agora nós estamos vivenciando na nossa igreja o tempo quaresmal, que nos pede que nós reflitamos sobre o nosso ser cristão, ser evangelizador no nosso dia a dia. É um tempo propício para isso, para que a gente reflita sobre a nossa atuação como aquele que leva o evangelho às outras pessoas. E hoje, claro, agora eu vou falar dele, ele está aqui. Vou falar só um pouquinho, aí depois a gente vai começar a conversar com ele. Nós estamos aqui na Rádio Web Bem-Aventurada, com a presença do nosso ilustre convidado, filho do seu Inácio e da dona Eva, como ele mesmo nos falou ontem à noite. Não disse o sobrenome. Deve ser aquele sobrenome que aqui na paróquia, quando vem um sobrenome lá do Paraná, é meio difícil, né, Elvis? O amazonense às vezes falar sobrenome assim, vamos ver depois como é o sobrenome dele. Que do Padre Elton era meio difícil a gente falar por aqui. E ele é o quarto filho de 8 irmãos. Nasceu em Pérola do Oeste, Paraná, e é padre palotino. E, claro, vai agora trabalhar em nosso santuário aqui em Fátima, junto com o padre Milton, que é o atual pároco da nossa comunidade. Boa noite, padre. De graça, boa noite, Elvis, locutores desta rádio Web Bem-Aventurada. Boa noite aos rádio ouvintes. Desde já
Peço também as bênçãos de Deus sobre todos aqueles que nos escutam aí da sua casa, no seu automóvel, onde é que você esteja, que Deus esteja também presente com você nesta noite. Obrigado pela sua presença aqui. Nós estamos muito gratos porque o senhor veio aqui. O senhor está chegando agora na nossa comunidade, conhecendo a nossa paróquia, nosso santuário, e com certeza vai ficar com a gente um bom tempo. Aí a gente já diz assim, poxa, a gente gosta do padre, aí quando a gente está bem com aquele padre, achando que ele vai ficar com a gente, de repente ele arranja uma viagem, né? E vai embora e deixa a gente com saudade no coração. Mas o senhor está chegando agora, seja bem-vindo nessa comunidade. Nós lhe recebemos com braços abertos. E Padre José Ricardo. José Carlos. José Carlos. José Carlos. Eu quero saber o seu sobrenome. Tá bom. Na verdade, o meu sobrenome é alemão, né? Porque minha mãe é italiana e meu pai é alemão. Automaticamente recebi o sobrenome do pai, né? O sobrenome alemão. E o sobrenome ele é pronunciado assim, Han. Han. Isso, Han. Mas é fácil, esse é fácil. É, muito simples. Tu lembra do sobrenome do Padre Hélio, Elvis? Pagnusato. 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 Olha, era difícil para mim É um falar. pouco mais difícil, né? É mais difícil. O meu é simples, muito fácil. Então, padre, o senhor está aqui com a gente, claro, vai trabalhar com a gente, mas nós queremos agora passar para a nossa comunidade, para aqueles que estão nos ouvindo, um pouco da sua experiência. Eu gostaria, assim, de escutar um pouco sobre o seu chamado para o seminário, como é que foi, aconteceu, como sentiu no coração, e de repente você se torna um padre, e a gente sabe que o chamado para ser um padre, você deixa algumas coisas para trás, alguns sonhos que geralmente todo jovem tem, eu vou casar, ter uma família, ter filhos, mas se centra em uma outra dimensão, Certo. vocacional. Uhum, ok. Antes de falar desse chamado, né, que Deus me fez, eu gostaria também de falar um pouquinho a respeito dessa chegada e da saída também do padre nas paróquias, né? Porque isso aí para nós é uma questão muito normal, porque nós, quando a gente vai ficar padre, uma das promessas que a gente faz é de obediência. Então nós devemos obediência aos nossos superiores, né? E também ao bispo do local onde a gente desempenha a missão. É uma questão difícil, tanto para quem sai quanto para quem fica, porque a gente vai criando laços de amizade muito sólidos, muito consistentes. Então é sempre difícil a gente sair da comunidade, entende? A gente sabe que a comunidade sofre, mas também a gente também sofre, né? Então é um sofrimento aí recíproco, né? E também um bom sinal. Porque quando a gente sofre é porque significa que a gente gostou de estar ali e que a gente também formou grandes amizades, formou também uma família neste lugar. Então, eu sempre digo que o padre não mora em casas, ele mora em tendas, né? Porque a tenda você pode mudar de lugar com facilidade. A casa você não consegue mudar, né? Então, o padre é assim, né? Um dia está aqui, outro dia está lá. Mas a comunidade permanece. Então por isso que é importante ter presente, né? Se sentir pertença à comunidade. Olha, eu pertenço à comunidade do Santuário Nossa Senhora de Fátima, né? Eu sou parte desta comunidade. Isso é um sinal muito bonito também. Uhum. Muito bem, vamos então ao chamado, né? É o chamado. Eu sempre digo assim que quando se fala exatamente desse chamado, não significa uma escolha que a gente faz. Não é uma escolha que a gente faz em relação a Deus. A gente busca dar uma resposta a um chamado que Deus faz a gente. Entende? Então não é uma escolha entre você escolher matemática e geografia, né? Na verdade, é uma resposta positiva, porque quando Deus chama, quando Ele quer, não adianta, você pode até se esquivar por um certo período, mas vira e volta e você vai seguir aquele caminho que Ele quer. O meu desejo
na verdade, era de ser advogado. Eu sempre mantinha esse sonho de ser advogado. Mas com o passar do tempo, Deus foi me conduzindo para outra direção. E sou grato a Ele por essa direção que Ele me conduziu. Sinto assim que quando Deus ele me chamou através de padres também, né? Porque eu estudava juntamente com meus colegas, com primos, com amigos. E aí eu recordo muito bem que no ano de 98 os padres nos visitaram na escola. E aí eles levaram junto um folderzinho e a gente tinha que preencher esse folder, né? E dizer ali o que a gente queria ser futuramente. Então nós combinamos, o meu primo, o meu amigo e eu, de colocar que a gente queria ser padre, né? A partir do momento que a gente preencheu que a gente queria ser padre, a gente não descansou mais, porque aí os padres ficaram no nosso pé constantemente. O que aconteceu? No ano de 99, então nós queríamos ingressar no seminário, mas o padre disse, olha, vocês têm facilidade de tomar um ônibus para ir à escola. Tem outros que precisam caminhar 5 quilômetros até chegar no ônibus para poderem então ir à escola. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta a vocês. Um de vocês ingressa neste ano de 99 e os outros 2 ingressam no ano de 2000. Tudo bem. Aí o meu primo ingressou neste ano de 99. Aí, durante esse ano de 99, eu tinha várias propostas, na verdade, de trabalho, né? Eu estava com 18 anos. Então, eu tinha uma proposta de trabalho no Mato Grosso, outra proposta lá em Santa Catarina, em Blumenau, e eu tinha também esse convite para o seminário, e eu também namorava na época, tinha uma namorada, né? O Elvis está rindo aqui, O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava aí nessa dúvida, né? Não sabia para que lado pender, não sabia para que lado eu ia. E surgiu um astrônomo chamado Nostradamus, prevendo o fim do mundo para 2000. Foi a senha, né? A partir desse momento, eu comecei a refletir assim sobre a minha vida. E eu pensava assim, bom, se o mundo de fato acabasse, eu não sei como eu estaria perante Deus. Então, na verdade, o mundo não acabou, né? Graças a Deus. Mas eu tomei a decisão, a partir daquele instante, eu tomei essa decisão de deixar as outras coisas e ingressar no seminário. E fiz exatamente isso. No ano de 2000, então eu ingressei no seminário em Palotina, no Paraná. Estudei o 2º ano do ensino médio lá. Depois fui ao Rio Grande do Sul, a um local chamado Vale Vêneto, que fica a 40 quilômetros à frente de Santa Maria. E lá, então, cursei o 3º ano do ensino médio. Terminando o 3º ano, voltei a Palotina, no Paraná, e depois de Palotina, então, fui a Santa Maria e lá, então, fiz as faculdades, primeiro a de filosofia e depois de teologia. E em 2010, então, concluí o curso de teologia, né? E também fui ordenado já em dezembro de 2010. Muito bom, muito legal, né? Então teve toda essa história aí, o Nostradamus ainda veio com toda essa força, é a senha, e o senhor então ingressa. O Elvis está rindo aqui, padre, deixa eu lhe falar, é porque o nosso amigo Elvis, ele também já foi seminarista. Eu não sei se ele tem uma namorada, porque ele resolveu ser de seminário, por isso que ele está aqui dessa... Tá, entendi. Entendeu? Se não tem, vai ter, né? Se possivelmente. Possivelmente vai. Por enquanto ele está aqui, ele gosta muito da nossa rádio. A namorada dele é a rádio. É a rádio. A namorada, por enquanto, é a rádio. Que é de manhã, tarde, à noite. E eu digo para nossos ouvintes, sem o Elvis aqui eu também não consigo fazer nada, porque só ele mexe aqui. Tá vendo? A bem-aventurada tá certo. Bem-aventurada é a namorada do Elvis ultimamente. Então, padre, a Marcinha Bill chegou aqui também no nosso estúdio, ela deve ter algumas perguntas para o senhor, provavelmente. A Marcinha Bill também trabalha aqui na nossa rádio, ela é voluntária. E boa noite, Marcinha. Peraí que a Marcinha Bill ainda está aqui colocando seu... Elvis, boa noite, Graça Maria, boa noite, Elvis, boa noite, Priscila.
E principalmente boa noite, Padre José Carlos. Bem-vindo aqui à nossa rádio. Bem-vindo também, principalmente à nossa cidade. Né? Nossa cidade que está lhe acolhendo, muita alegria. E por falar em cidade que lhe acolhe, minha pergunta principal, né? Primeira, o que o senhor está achando da nossa cidade? Muito bem. A primeira impressão, né? A primeira impressão de que marca, né, na vida da gente. Na verdade, eu sempre gostei de trabalhar aqui na região norte. Como eu trabalhei em Porto Velho e o meu desejo era voltar para cá, né? Ou voltar para Rondônia ou vir a Manaus, onde eu também me sinto muito em casa, muito à vontade. Falando da comunidade em si, né? Fui muito bem acolhido, me sinto muito bem. A impressão que me fica assim é que já faz tanto tempo que eu estou aqui. Parece que faz tanto tempo. Interessante que eu tenho a mesma impressão. É verdade, né? A gente se sente tão à vontade com ele, né? Tem quanto? 2 semanas? Uma semana? Uma semana e meia, 2 Era semanas. tempo que a gente se conhece, né, Padre? Pois é, a impressão que a gente tem é que já faz tanto tempo. É interessante. Né? Isso significa que há essa empatia, né? Essa empatia, né? Da comunidade com o padre, do padre com a comunidade. Isso é o primeiro passo e o passo mais importante. Depois as outras coisas a gente vai construindo juntos. Que bom, fico feliz de saber que o senhor assim acolheu a gente assim do jeito que a gente também se sentiu acolhido pelo senhor. Então... Com certeza. Depois eu me admiro muito assim com a devoção também a Nossa Senhora de Fátima, né? Que o povo tem, a devoção, a fé do povo daqui me chama muito a atenção. É bastante diferente do povo lá do sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele passa por um momento semelhante à Europa, né? Porque a Europa ela foi evangelizada, foi catequizada, mas hoje as igrejas lá, elas, né? As igrejas hoje elas são utilizadas mais para turismo, né? Para beleza, né? Para estampar a beleza. Então estão praticamente vazias. O Rio Grande do Sul também passa por essa dificuldade, né? Mas aqui o povo é muito fervoroso, isso ajuda muito também, isso motiva muito a gente, para a gente também poder desenvolver a missão. A cidade aqui é imensa, né? Não conheço quase nada, ainda me perco de vez em quando por aí, né? Mas faz parte. Logo mais a gente vai estar também aí situado na cidade. A gente também está devendo levar o padre para conhecer a cidade, viu? Fique bem claro, entendeu? Alguns pontos turísticos aqui que o padre tem que ir. É bom. E vou cobrar, hein? Pode cobrar. Pode cobrar que nós vamos levar, porque a gente aproveita também e vai junto, né? Com certeza. Passeia, né? Então, a cidade é muito bonita, graças a Deus. Assim, tem muitas belezas naturais também produzidas pelo homem, né? Então, isso fica assim já, né? A comunidade, e principalmente nós aqui da rádio, né? Nosso compromisso de fazer o padre conhecer também as nossas belezas aqui da nossa cidade. E o senhor falava em relação à devoção à Nossa Senhora. Graças a Deus, realmente a gente tem muito, né, essa devoção. É um povo assim que é aquela situação que tem até na música, numa da música da campanha da fraternidade, todo povo sofredor, né? Às vezes assim, a gente tinha aqui nos períodos bem atrás aí, foi da seringa, né? Seringueiros, né? Tanto que teve o ciclo da borracha. E foi assim uma época muito triste, né, para quem era pobre, né? Os grandes seringaristas estavam bem, né? Mas e o povo vinha, e eu lembro que eu fui inclusive a gente pode até levar assim lá também, que é o Museu do Seringal, e eles contam a história. E uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente isso, tinha uma capela lá, e eles diziam que era o único lugar que eles encontravam repouso, refúgio, porque eles só Deus, né, e Nossa Senhora que tinha a favor deles. Não tinha nenhum ser humano, não tinha nenhuma lei, não tinha nada. Era uma terra sem lei, né, para eles. E a única coisa que impulsionava ainda eles ir em frente era a fé, né? Então eles tinham essa capela. E mesmo assim ainda tinha gente que usava de má fé, né? Umas situações lá bem tristes. Mas assim, me remeteu a essa situação. E hoje a gente vive essa necessidade, né? O povo que, infelizmente, a descrença, né, o ceticismo vem assim. E em paralelo a isso a gente vê um povo desacreditado até de si mesmo, né? Então, eu fui recentemente agora para o sul, e me chamou a atenção também a devoção ao São Vicente Palote, que volta a gente assim voltar
né? Vocês, padres palotinos, assim, a gente tem o Nossa Senhora de Fátima porque é a nossa padroeira, né? Mas assim, a gente tem uma riqueza de São Vicente de Pallotti. Fiquei assim apaixonada. Uma das perguntas que eu ia fazer é sobre isso. Por que a escolha dos palotinos? Porque nós vimos realmente que lá por onde nós fomos, a devoção a São Vicente de Pallotti é uma coisa bem forte. Certo. Na verdade, eu sou, como vocês sabem, né, eu sou do Paraná e criado no mato, né? Então é o seguinte, eu não tinha contato com congregação, eu não fazia nem ideia que se existiam diversas congregações na igreja. Hoje eu tenho esse discernimento, mas na época não. Na época eu imaginava que era tudo mesma coisa, né? Que era padre e pronto, né? E então os primeiros que eu tive contato foram os palotinos. E automaticamente abracei essa congregação, né? Então não tive, vamos dizer assim, não, você teve escolha, né? Não, eu não tinha conhecimento. Então como eu ia escolher? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, não, na verdade, os palotinos escolheram Os palotinos escolheram o padre. Eles que me escolheram, mas não me arrependo, né, de ter abraçado essa congregação. Me sinto muito bem, me sinto em casa, me sinto família, né? Então, tranquilo. Não me arrependo. Porque é o seguinte, eu poderia, depois, quando eu adquiri o conhecimento de outras congregações, se eu não me identificasse com essa, automaticamente eu teria passado para outra, né? Mas eu me identifiquei com essa e estou com essa até hoje. Não tem live hoje, né? É isso? Não tem live, mas está sendo gravado, né? Está sendo gravado. Isso. Pode falar. Na verdade, sim, eu tenho uma grande curiosidade, né? Curiosidade é de conhecer a história da cidade. Tenho esse desejo de conhecer a história aqui de Manaus, né? Porque a gente sabe que toda a cidade tem a sua história, né? Desde o nascimento, depois o desenvolvimento, a cultura também que vai se firmando, né? As formas de subsistência. A gente sabe que aqui existe uma riqueza muito grande em questão de peixes, em questão de frutas, vegetação, biodiversidade. Exato, a natureza aqui ela é muito bondosa, presente, muito acentuada, né? Exatamente, né? E graças a Deus. O meu desejo é também de conhecer, né? E também eu peço, né? Já pedi quando me apresentei aí na missa, né? A primeira vez, mas pedir às pessoas assim, que tenham um pouco de paciência também com o padre, né? Porque o padre vem de outra cultura, de outra região, né? E às vezes o padre também tem costumes diferentes, mas o padre ele precisa também entrar na cultura do povo, né? E isso às vezes demanda um certo tempo, né? Por isso que eu peço também assim que as pessoas possam ter um pouco de paciência e a gente vai, aos poucos a gente também vai se enculturando, né? Isso é importante. Primeira coisa que você tem que fazer é falar mano. Bora, mano. Isso. Partiu, mano. Bem ali. Rapidinho. Bem ali. É mesmo? É mesmo, né? A gente vai começar a falar o amazonês para o senhor, padre. Aí, em relação a essa, né, que o senhor falou assim, de ter paciência, né, de entrar na realidade do povo. Ao mesmo tempo que o senhor entra na nossa realidade, a gente também aprende muito com vocês. Então, cada padre que vem enriquece, né, porque traz, né, um conhecimento novo, um jeito novo. E aí tem essa troca de experiência que é muito necessária. Uma vez a gente estava numa formação litúrgica, e aí o pessoal disse assim, mas no tempo desse não era assim, estava errado, então, do jeito que a gente estava fazendo, isso aqui é que é o certo. Aí eu comentei assim, não é que estava errado, para aquele momento era daquele jeito, né? O agora exige umas modificações, não é que estava errado. Para o agora a gente tem que ser assim, né? Então a gente vê uma realidade no passado, tinha que ser daquele jeito. Então, e cada pessoa que vem, cada padre que vem, que traz, né, algo e também aprende com a gente. Então, essa troca nos enriquece e é necessária, porque a gente, como dizia, se não me engano, é Dom Helder Câmara, que ele diz assim, a gente precisa mudar sempre para continuar sendo o mesmo, para a gente não perder a nossa essência. Então, essa é a necessidade. Ao mesmo tempo que eu vou aprendendo, eu vou também transmitindo para o outro
o conhecimento, praticamente o convívio é bem diferenciado. Como eu disse para o senhor, eu fui para o Sul e uma coisa que chamava atenção, né, a questão de família, muita família, agregado, né, as tradições, tudo mais muito forte. E, infelizmente, a nossa história amazônica ela não foi bem assim. Né? Os Amazonas, porque os guerreiros amazônicos que eles achavam, eram os índios, na verdade. Manaus é a mãe dos deuses, o nome da cidade. E a gente já começa com aquela situação. Quando veio a colonização, os índios, né, sendo assim, alguns separados da família. Quando vieram os nordestinos na época do seringal, o homem ia lá para os seringais, as mulheres e os filhos ficavam para cá quando viam. Então havia uma segregação familiar muito grande. Que depois que a gente foi de novo, né, pegar isso aí, o que já não acontecia no Sul. Quando via a colonização do Sul, era a família todinha, né? Praticamente fazia mini cidades europeias lá, né? A gente tem cidades que eu soube lá que fala até alemão. Eles têm que ter aula de português. É engraçado, né? porque o padre tem sobrenome alemão. Na realidade, vinham vamos dizer assim, os grupos, né? Tanto da Itália quanto da Alemanha, e eles procuravam manter a cultura deles, né? Mas com o tempo essa cultura ela foi se perdendo, né? Porque na verdade o que eles procuravam assim, se casar entre eles, né? Para não perder exatamente a cultura, né? Mas com o tempo não conseguiram segurar e aí as coisas eles foram perdendo, automaticamente perde a cultura quando não conseguem segurar, né? Isso é muito natural. Se você pegar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, ali tem muitos grupos também de japoneses. Colônia, né? Colônias japonesas. Mas aos poucos eles também estão perdendo a cultura que eles trouxeram de lá, né? Porque não tem jeito. Né? Há uma pressão para que isso aconteça, né? Então hoje já é mais é mais difícil do que era uma vez, né? Então é assim mesmo, faz parte. O senhor já está vindo de Rondônia, de Porto Velho, então já conhece um pouco do norte. Já conheço esses meus 8 anos. 18 anos? 8. 8 anos. 8 de ordenado, né? 6 de Rondônia e 2 de Mato Grosso do Sul. Então... Bem norte. Norte. Assim que fui ordenado, já vim direto para Rondônia, né? E me identifiquei muito com a Rondônia também, né? Aqui com o norte, né? Então, voltei lá para o Mato Grosso do Sul, né? Mas o meu desejo era voltar para cá de volta. Era vir de volta para o norte. O norte é mais bonito. Sei, o norte é mais interessante. Falando sério. Assim, alguém chegou com o senhor e disse: o senhor vai para o norte. Nunca tinha vindo para cá. Padre recente. Né? Já tinha deixado a família, que já é meio complicado. Né? Ainda mais para quem nasce nessa realidade que o senhor acabou de falar, né? Nessa pequena cidade pequena, família unida, aquela situação todinha. Aí alguém chega com o senhor e diz assim: ó, o senhor vai, além de deixar a família, a cidade, agora você vai ter que ir lá para o outro lado do país, para uma realidade totalmente diferente. O que passa no coração do padre? Na verdade é o seguinte, ó, quando eu vim para Rondônia, né, recém-formado, não tinha nem noção onde era e que distância que era, né, não sabia. Mas não tive dúvida, não tive também medo, né, de vir para esse local. Vim com desprendimento. Olha, vou lá para realizar a missão e eu tenho certeza que também o Espírito Santo vai estar comigo aí e é ele também que vai me conduzindo, né? Então, nem um momento assim senti medo. Diz, olha, você vai lá para Rondônia, Rondônia tem isso. Não, eu não me preocupei com isso, né? O importante é que eu tinha essa certeza assim, que eu estava vindo a Rondônia para anunciar o Evangelho, né? E isso era o que me bastava, então não tive essa grande dificuldade. Agora, claro que o clima tudo muda, né? Rondônia
O clima Calorzinho básico, né? Exatamente. Os primeiros dias me alterava a pressão devido à intensidade do calor, né? Mas depois o organismo... É interessante porque o organismo humano ele vai se adequando, né? Ele vai se adaptando ao ambiente, às diversidades de ambientes também. Então, aí me adaptei bem em Rondônia. Fiquei esses 6 anos, mas por mim eu ficaria mais tempo, né? Mas Porém, precisa não, você pode ficar aqui. e agora? Você vai gostar daqui também. Sim, na verdade já estou gostando, né? Já estou bom. gostando. Chamou. Aqui é bom, muito bom. Também, né? Vai dizer que não. Com uma entrevistadora dessa, né? Tão Quase persuasiva. Estou persuadindo o entrevistado. Estou sendo pressionado, Quase não pressiona assim, a pessoa a gostar forçadamente da região. Mas em relação a Rondônia, né, essa realidade que você falou, da adaptação, achei interessante. Eu estava até comentando do Dom Mário Pascoaloto, ele é italiano, né? É italiano. Italiano, Dom Mário Pascoaloto. Estava doente, agora é emérito, né? E foram mandados para Itália para se tratar. Não desmerecer dos nossos médicos, nossa realidade, mas na Itália é Itália, né? Sim. E toda assim, mas o carinho, o amor dele por essa região é tão grande que ele não queria ficar lá, ele quer ficar aqui. E realmente assim, a gente estranha no começo, aí o pessoal diz deixar a Itália para ficar aqui, né? A gente pensa dessa forma. Mas eu acredito assim que o carinho, né, o que você vive ali é tão grande que você acaba se afeiçoando, né? Às vezes a gente vai um local muito bonito, rico, alguma coisa parecida, mas de repente as experiências com as pessoas lá não são tão agradáveis. E você já vai para um lugar mais simples, tem quase nada, mas as pessoas são tão acolhedoras que você até esquece do que não tem muita opção, mas foi pelas pessoas. Então, baseado nessa situação, como você fala muito de Rondônia, com muito carinho de lá, né? Você tem uma experiência, alguma situação, uma história que você passou em relação à comunidade, que lhe tocou com alguém da comunidade, uma história de algumas pessoas, de alguma família que o senhor poderia, assim, aquilo dali me tocou tanto, né, que eu não consigo esquecer esse momento. O senhor poderia? Sim, lá de Rondônia, né? Uhum. Sim. Bom, na verdade, em Porto Velho eu trabalhei em paróquia, em Ariquemes eu trabalhei em seminário. Seminário. Então eu saí assim, imagina você sair de uma paróquia e você assumir 14 adolescentes. Nossa. É como se você nunca tivesse filho e você assume 14 filhos. Só isso, de um dia para o outro. E adolescente ainda, né? Adolescente. Eita, nós. É uma maravilha, né? Mas tá bom, faz parte da missão. Né? Então essa foi a minha, vamos dizer assim, fiz essa mudança, né? Agora, claro, famílias, a gente tem diversas experiências de família, né? Uma família assim que me tocou bastante, assim, que inclusive até hoje ainda é uma questão assim que ainda mexe bastante comigo, que é eu acompanhava muito lá o ECC, né? Que é Encontro de Casais com Cristo. É muito forte lá, né? E aí um casal que era muito assíduo, participante de igreja e muito jovem ainda, né? E de repente ele sofreu um AVC. E esse AVC fez com que ele ficasse muito tempo hospitalizado e depois então foi levado para casa e ele até hoje não conseguiu se reabilitar. Ele permanece numa cama. Alguém que era extremamente ativo, era mecânico inclusive, né? Extremamente ativo, de repente de uma hora para outra mudou totalmente a história, né? E claro, por um lado essa situação dele e por outro lado o cuidado, o zelo da parte da esposa para com ele. A esposa por nenhum instante reclamou de nada, né? Eu acompanhava com muita frequência, eu estava com muita frequência ali presente também. E a esposa nunca reclamava. Ela, até hoje, ela está doando a vida dela pelo cuidado dele. Isso é amor mesmo, né? Não, exatamente. A prova de amor maior do que esta
é difícil a gente encontrar, né? Encontrar Exatamente. Mas olha, o cuidado, o maior cuidado do mundo, o que ela pode fazer por ele, ela faz, né? E ele está lá, às vezes na situação que está, nem reconhece, nem sabe mais quem é, né? Nossa. Nem sabe que ela é a esposa dele, que está cuidando dele, entende? Mas mesmo assim ela não abandonou. Ela não abandonou, não desistiu, né? O desgaste é grande, né? O desgaste é grande da parte dela, mas o amor que ela tem supera tudo isso. É surreal, né? Supera, assim, transcende o que a gente tem, né? Por cuidado, por amor, por relação. Porque por muito menos, né? Abandona. E ali a gente vê no extremo um sofrimento muito grande, que é o dele. No outro extremo, o maior dos sentimentos, né? Que é o amor. Nós tivemos uma realidade igual, quase a essa, né? Do Álvaro com a Maria. Ele faleceu há pouco tempo, está com 3 semanas. Amanhã, sábado vai fazer um mês. Inclusive a missa de um mês vai ser aqui na paróquia. E foi bem similar a essa situação. O Álvaro era assim, bem participante aqui na igreja, fazia parte do grupo de oração, era intercessor. E pegou ela, né, que é esclerose lateralizada articular, acho que é esse o termo. E foi, né, a musculatura vai e tem que ficar acamado na UTI e tudo mais, mas ali tanto a mãe, a esposa, né, quanto as 2 filhas, até o fim, né, assim, com ele, lutando, assim, e era uma pessoa que a gente ia lá visitar, e apesar de não conseguir nem falar direito, mas sempre com um sorriso, a gente ia dar força, a gente saía de lá fortalecido. Porque, como está na palavra, né? Como a gente pensa que a nossa alegria está só aqui, a gente é mais digno de compaixão, né? E eu vi que ele conseguiu superar isso, assim como essa moça, né? Esse casal, ele está sendo amado. Tá? Com certeza. Com certeza. E aí, como a gente vai dar um tempinho agora, porque nós pedimos uma música do padre, e ele deu essa daqui, ó, certas coisas para dizer, tá bem dentro do que nós estamos conversando agora. Estou vendo aqui a letra e eu gostei aqui muito desse pedaço, que fala bem assim: o que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. Tá bem dentro disso. E o que é que eu deixo para as pessoas que no mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. E aí tem toda essa vivência que nós falamos agora, né? E esse acontecimento tão triste que nós vimos, aconteceu lá em São Paulo, naquela escola. E aí eu estava hoje na celebração e o senhor falava bem assim a respeito do Evangelho, que Jesus é o sinal, e algumas pessoas não querem esse sinal, né? É o que ele pede para acreditar. E aí o senhor falava assim, que a conversão, as pessoas têm que se converter, porque senão, se nós, seres humanos, não nos convertermos, nós vamos nos autodestruir. Eu achei muito forte isso, o senhor falou há pouco na celebração, e como eu estava lá, eu peguei. Nós vamos colocar agora a música, mas o senhor quer falar um pouquinho a respeito da música, desse momento agora? Na verdade, essa música, ela sempre, desde que eu escutei pela primeira vez, essa música me marcou, né? Ela, na verdade, ela me traz para mim mesmo, né? Faz eu voltar para mim mesmo e fazer uma reflexão sobre a minha vida, né? Como eu estou, né? Como eu estou vivendo, né? O que eu quero deixar para as pessoas depois que eu passar aqui dessa terra, né? O que eu quero deixar para as pessoas que vão continuar depois de mim, né? Então, faz a gente refletir e a gente se pergunta também, bom, mas eu vou procurar fazer, eu devo, na verdade, esse é o meu dever, procurar fazer o melhor e deixar o mundo um pouco melhor depois que eu sair daqui, entende? Para aqueles que vão vir depois de mim. Então esse é o meu dever, essa é a missão que eu sinto que eu tenho, entende? Então deixar o mundo um pouquinho melhor, essa casa comum, como diz, né? Um pouquinho melhor, para que aqueles que chegarem depois possam também desfrutar disso, né? Então, se cada um tiver essa mesma convicção de que precisa deixar o mundo um pouquinho melhor, esse mundo vai se tornar
de fato muito diferente e num espaço não muito longo de tempo. Verdade. Verdade, né, Marciane? Verdade, eu estou emocionada aqui com essa frase que ela está colocando. Já estou pensando o que vai ser meu status no Facebook já. Até uma frase já. Vamos ouvir? Vamos. A música, eu achei muito bonita a letra. Não é, Priscila? Ontem, Priscila, estávamos a dizer, vou buscar a letra para a gente ver, Priscila. Deixa. Jorge Travis. Vou falar certas coisas que o coração não diz. Se não amar a verdade e se a alma não for feliz, é que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão amor. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou. Vou lembrar outra coisa que também aprendi, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus, mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Se é o amor quem conduz seu destino, elas são portadoras de paz. Tenho enfim outra coisa que eu não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Você está ouvindo o programa Tocados por Deus. Nós estamos aqui na Rádio Web Bem-Aventurada com o Padre José Carlos Rães, que está iniciando seu trabalho aqui na nossa
no nosso santuário, veio falar um pouquinho sobre a sua experiência e para a gente conhecer também um pouquinho mais do padre que está chegando, do novo padre que está chegando. Mas agora eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, FNF, Pneus e Serviços, Coliseu, Pizzaria Coliseu, na pessoa do seu Eduardo e da dona do Coliseu, é da Andréia e do Mauro, né? Na verdade, a Andréia é a filha da dona Terezinha com o seu Eduardo, que é a Hamburguela. Que é a Hamburguela, que também está nos patrocinando. Restaurante Peixe Mania, Magistral. O Peixe Mania do Valtinho. Encontrei com o Valtinho um dia desse, ele convidou para a gente dar uma passadinha lá no Peixe Mania. Livraria Paulo e Supermercados Bastos. A gente pode começar hoje, né? Já levar o padre ali no Peixe Mania. Aí já entra até dentro da cultura, da nossa cultura alimentar. Conhecer, né, os sabores da Amazônia. Isso, lá no Peixe Mania com a Sula e o Valtinho. Agradecer ao Supermercado Bastos, Comac Pizzas e Azulejos, na pessoa da Laura, Buffet, Pizzeria, Brigadeiros, Buffet Pizzeria, o Genial Refrigerações, Alencar Log, a Fátima e o Michel, MS Delícias, Doces Salgados, Mega Print e Papa Cola, que é uma lanchonete aqui também, bem próximo ao nosso santuário. A todos os nossos patrocinadores, muito obrigada. E também aquelas pessoas que nos ajudam nas situações individuais. Desses agradecimentos, pedir que Deus também abençoe cada vez mais vocês, para que vocês possam nos ajudar cada vez mais. Não é, Priscila? A Priscila é responsável de fazer nossos contatos. Acho que a Priscila vai ser a menina contato. Nós queremos também já convidar todos vocês para sexta-feira, já iniciou a nossa Via Sacra aqui no nosso santuário. Então, na sexta-feira, você pode vir no horário da celebração normal e já participar da Via Sacra, como nós falamos no início, está no tempo da Quaresma. E já pode começar aí a sua vivência quaresmal também, realizando a sua Via Sacra. Quer falar? Quer falar, Marcinha? Não, quero te enxergar. Não, o Elvis coloca isso aqui, porque quando o meu convidado chega aqui, eu tenho que me esticar para ver meus convidados. Para manter a nossa postura, né? Né? Não, Elvis, mas deixa eu... Elvis, eu estou no ar, você está... Pronto, né? Então, na sexta-feira nós temos a Via Sacra. Outra coisa que nós estamos pedindo, você sabe que nós fazemos a Via Sacra encenada do nosso santuário na Sexta-feira Santa, quando vem da Catedral até ao Santuário de Fátima. E também nós temos uma encenação, geralmente, na última Via Sacra, que é aqui da paróquia. Se você tem assim, uma vontade de encenar, de participar dessas encenações, você já pode fazer um contato aqui com a gente. Pode falar com Priscila, pode falar comigo, na secretaria com Miriane. E também tem Marcinha Bilcum. E pode estar aqui com Elvis. Elvis, quero ser ator. Aí o Elvis vai te chamar para ser locutor, porque ele pesca a gente para a rádio. Vamos ter mais uma coisa, Marcinha Bilcum, já falei tudo. Arrasa com o Centro de Informação. Sim. Então nós estamos também com a campanha para o Centro de Formação, que vocês sabem, nós tivemos sábado passado o Festival do Peixe Frito. Inclusive, queremos agradecer as pessoas que participaram, que nos ajudaram, pessoas da comunidade mesmo, movimentos pastorais, serviços, né, das comunidades, das SEBs, e a comunidade geral que se fez presente, que comprou, que teve paciência, né, porque afinal o peixe demora a fazer, mas para fazer bem feito tem que demorar um pouquinho, né? E então, graças a Deus que aconteceu, né? Então, que Deus abençoe. Nossa Senhora também abençoe cada um desses nossos irmãos. Importante a gente lembrar também que teremos uma formação no domingo próximo, né? Das 9 ao meio-dia. Virá uma equipe da Arquidiocese e vai então ministrar essa formação referente à campanha da fraternidade deste ano de 2019. Então todos também são convidados a se fazerem presentes nesta formação. Ela vai acontecer exatamente aí nesse prédio São Vicente Palotti, no auditório do prédio. Então todos possam se sentir também convidados a participarem, para também poderem estar mais atentos, mais por dentro também desta
desta campanha deste ano que a igreja nos proporciona. Fraternidade e políticas públicas. Exatamente. Sereis libertado pelo direito e pela justiça. Isso, olha, Marcia. isso aí. Marcia Abreu está por dentro. Quer falar mais um pouco sobre a E campanha, até onde o padre? professor não estava lendo em algum canto, ó. Isaías. Na verdade, andou circulando por aí nas redes sociais alguns vídeos referentes à campanha da fraternidade, na verdade sobre a quaresma. Algumas pessoas criticando a igreja devido ao fato de ela misturar as coisas. É bom falar sobre isso, né? Esclarecer Exato, para porque os católicos sobre a campanha. porque tem pessoas que dizem assim, bom, a quaresma é um tempo de fazer penitência, de fazer jejum, de reconciliação, de perdão, de intensificar a oração, né? De conversão. Tá certo. É totalmente correto. Agora, ela também, a conversão é importante acentuar essa questão. A conversão, ela tem uma incidência prática, ou seja, tem uma incidência social. Então, a campanha da fraternidade, ela vem para completar aquilo que a quaresma prescreve. Tá? Então, se complementam, se casam, né? Então, não tem por que a gente dizer assim, não, mas não há sentido a gente colocar a campanha da fraternidade no período da quaresma. Totalmente equivocado quando a pessoa está totalmente equivocada quando ela chega a essa conclusão de que a campanha da fraternidade atrapalha o período quaresmal. Muito pelo contrário, é um complemento que acontece nesse tempo. Então, todo ano a igreja vai nos ajudar a refletir a respeito de um tema que é atual, né? E muito pertinente. Todos os temas que a igreja busca refletir na campanha da fraternidade são temas extremamente pertinentes e de uma certa urgência para que sejam também discutidos. Até porque, assim, quando a gente fala de conversão, não é para eu viver bem só comigo, né? Eu tenho que viver com o outro. O bem do outro é o meu bem também. Então, a gente vive nessa dimensão de sociedade. Até sair da nossa família, do nosso eu, da nossa família, até da nossa igreja, né? Que a gente costuma dizer que a gente faz pescaria em aquário, né? Então, quando a gente entra numa campanha dessas, a gente vê assim a necessidade do outro, independente até qual é a religião que o outro vive, né? Se ele tem a mesma ideologia que eu, mas é o essencial que é Jesus Cristo, tanto que Jesus Cristo foi para todos, sem fazer acepção de nada. Então, para que todos tivessem dignidade, e essa dignidade parte de pessoas responsáveis. Por isso que eu digo, todo cristão, ele é um bom cidadão. Né? Se eu não sou uma boa cidadã, eu posso rezar até, né, cumprir todos os preceitos, faço o jejum, faço não sei o quê. Mas, e aí? O principal, o essencial, que é o amor, demonstrar esse amor. Como o senhor falou ainda agora daquela moça, né? Pelo esposo. Pelo esposo, por uma questão de afetividade, agora pelo outro também. Então, a gente sai dessa dimensão do eu e vai até o outro. E é justamente isso que nós somos chamados. Exato, isso significa ser cristão. Falando então, trazendo mais um exemplo, né, dessa questão da campanha da fraternidade, ou seja, que é um tempo de conversão, né? Então a conversão, ela se dá quando como é que você percebe que a pessoa se converteu, ou a pessoa está num processo de conversão? É através das atitudes, das obras que ela realiza, né? E aí recordo-me muito, assim, com muita clareza, uma afirmação que São Tiago faz. São Tiago, né? Ele diz assim: me mostre sua fé através... me mostre sua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, a fé, ela só pode ser demonstrada através das obras que a pessoa realiza. E a campanha da fraternidade está exatamente nessa mesma direção. Né? Depois, políticas públicas, um assunto que dá pano para manga, né? Porque mexe com estruturas bem grandes da sociedade. A gente sabe que, para trazer só um exemplo, né? O prefeito, por exemplo, ele é responsável pela escola, né? Vamos dizer assim, né? E aí a escola tem que ter o material necessário,
tem que ter um ambiente que seja favorável ao estudo, tem que ter a questão da merenda, né? Tem que ter as condições necessárias para que a escola possa funcionar, né? Outra coisa, o postinho de saúde, por exemplo, né? A gente sabe que no nosso país, infelizmente, o investimento em educação é fraco. É fraco. O investimento em saúde deixa a desejar, né? Então nós temos diversos âmbitos da nossa sociedade que carecem de investimentos e de um olhar assim de um olhar mais compassivo, né? De um olhar assim mais constante, de um cuidado, né? Maior, exatamente, comprometido. Então, a campanha da fraternidade normalmente ela mexe com estruturas assim que não estão bem, né? Que não estão bem na sociedade e que o ser humano tem direito, né? Porque a política, na verdade, o governador, aquele que representa, ele nunca está se representando a si mesmo, né? Ele é eleito pelo povo, para o povo, e ele deve estar sempre com o povo, né? Quando foge disso, perde totalmente a natureza pela qual ele foi colocado nessa função. Então, de certa forma, até o povo esquece que é o povo que é o... Ele tem que servir o povo e não o povo tem que servir ele. Aí as coisas se invertem. Exatamente. Aí quando se invertem, a gente cai no que nós estamos vivendo. Há muito tempo. Mas, por outro lado, a gente tem que ser agradecido também por tudo aquilo que eles fazem, né? Pela parte que eles fazem, né? Então, e fazer a nossa parte também, né? Exatamente. Também, né? Porque a gente reclama muito dos governantes, mas a gente esquece que muitas vezes, né? Como eu estava dizendo, encheu Igarapé, transbordou e não sei o quê. Mas aquele lixo, com certeza, não foi só o lixo do prefeito que jogou lá, né? Exatamente. Nós temos aí o próprio Prosamin, que foi feita uma estrutura para que as pessoas pudessem morar, deram ali... Playground para as crianças, e aí chega lá quebrado, né? Então, e nós como cristãos, aí vai nossa postura, né? E aí eu estava comentando com os meus alunos, que eu sou professora, tá, padre? Estava comentando com meus alunos. Quando a gente fala em bem público, parece que não tem dono, né? A gente tem essa ideia de que não tem dono. Na verdade, todo mundo é dono. Então, se eu estou me sentindo prejudicado com aquilo, eu tenho direito de... vamos respeitar que esse é o bem meu como o seu também. Certo, mas aí eu vejo assim como uma falta de... É uma carência de educação, entendeu? Quando a pessoa tem conhecimento, quando ela tem discernimento das coisas, ela sabe que aquilo ali é dela também e é dos outros. Então, é algo que tem que ser cuidado, né? Como se fosse... É algo que deve ser cuidado como se fosse dela mesma, né? Mas é uma questão eu vejo assim que é uma questão de cultura, de conhecimento mais ampliado a respeito também disso aí. Agora, claro, quando a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar mudando a gente mesmo, né? Se a gente não muda a gente mesmo... Porque é esse risco que a gente corre, né? De ficar olhando para os outros, criticando os outros sempre, né? Mas a gente tem que olhar para a gente mesmo e analisar também qual é a parte que a gente está fazendo. Eu me recordo muito dessa questão que a gente fica criticando os outros, né? Eu me recordo muito de uma pequena história que de certa vez pegou fogo na floresta, né? E os animais todos fugiram da floresta, fugindo, né? E o beija-flor, ele ia até um rio que tinha ali próximo, ele pegava água no biquinho dele, ia lá e jogava nas chamas, né? E aí o leão, o tigre, a onça, né, o elefante, começaram a criticar o beija-flor, dizendo assim, olha, o que você quer com isso? Você não vai alcançar objetivo nenhum, né? Que diferença vai fazer isso? E o beija-flor disse, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua, a gente apaga o fogo. Apaga o fogo da floresta. Exatamente. Então, se nós também fizermos cada um a nossa parte, com certeza a gente vai dar passos largos para melhor também na nossa sociedade. Uma sociedade melhor, né? Mais fraterna, cristã. Mais alguma pergunta? Pergunta, Elvis. Tá ótimo. O programa está muito bom. Só em relação, falando um pouco mais de política pública que o padre estava falando, é bem interessante essa nossa postura de ser responsável, né, pelo outro e pelo bem comum, nossa casa comum.
nessa historinha do Beija-Flor, cada um fazendo a sua parte, e a gente poder ter uma postura adiante, porque, infelizmente, às vezes até o governante, eles gostam, né, que o povo não nem dê valor e ainda destrua, né, porque aí vem verba, e aí essa verba pode ser desviada, aquela situação. Então, o povo mesmo, né, ele se autodestrói, né, a gente vai fazendo essa... E aí, por contrapartida, às vezes o governante quer fazer alguma coisa, né, mas aí a gente entra nessa situação. Então, realmente, cada um olhando para si, o que eu posso fazer, como a musiquinha de novo, né, a letra da música, o que eu estou fazendo, né? Então, uma pessoa que ama, ela vai amar em todas as dimensões, inclusive numa dimensão social, né, de dignidade, de ter uma educação, uma saúde, tudo, né, trânsito, tudo. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Até no momento de lazer, né? Local de lazer. E aqui a cidade é uma cidade privilegiada, essa cidade de Manaus, né? Porque ela está praticamente no meio da floresta, exato, no meio da natureza. Isso aqui é um privilégio, né? E a natureza nos ensina muito, né? A gente sabe que aquilo que foge da natureza, daquilo que é natural, ele vai poluir a natureza, né? Então, por exemplo, eu às vezes fico muito triste assim quando vejo assim que as pessoas estão indo de carro, de repente joga saquinho de plástico pela janela, joga latinha de cerveja, né? Joga um lixo pela janela. Eu fico pensando assim, bom, mas o que é da vida, né? O que essa pessoa tem na cabeça, né? O que tem na cabeça? Então, são essas questões, são questões muito simples. E a natureza, ela devolve aquilo, porque na verdade quando você joga um pacote de plástico, quando você joga uma lata de cerveja, né, na natureza, isso é uma forma de você agredir em doses pequenas, mas se cada um fizer exatamente isso, em pouco tempo nós vamos ter só lixo e não teremos mais aquela natureza bonita que nos alegra, que nos traz vida, que nos traz saúde, né? Que nos deixa também melhores. Então, a natureza ela devolve, não tem jeito, né? De alguma forma ela vai devolver. Então a gente tem que também refletir sobre isso e pensar melhor, né? Porque vale a pena, como é bom você estar num ambiente assim que é limpo, que é organizado, né? Uma cidade bonita também, né? Uma cidade bem organizada. É outra coisa, né? A vida se torna muito mais prazerosa também, né? Com certeza. A Márcia Deus está me mostrando aqui o relógio. O nosso programa está muito bom, está ótimo. Muito legal, né, Elvis? Gostei dessa parte da campanha. Vamos falar mais? Vamos falar mais um pouquinho. Não, mas nós podemos convidar o padre para vir outro dia. Sobre a campanha. Tá, o padre. Podemos, né? Podemos muito combinar. Bom. Segunda. Podemos combinar, a gente combina aí um momento que seja... outro momento. Exato. Estamos aqui com o padre José Carlos Reis, está agora na nossa paróquia, né, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, falando um pouquinho sobre a sua experiência, e agora a gente falando um pouco sobre as políticas públicas, sobre a campanha da fraternidade, que assim, quando a gente começa a conversar, a debater, as coisas vão se esclarecendo e fica muito assim, fica até bem dinâmico e bom. Então, o senhor está convidado para vir mais uma vez aqui na nossa rádio. E nós estamos esperando o programa A Voz do Padre. Com certeza. Podia até inaugurar a Voz do Padre falando sobre a campanha da fraternidade. Deu até tosse no Elvis. Calma, Elvis. Deu até tosse nele, o padre está tomando água, gente, então... Calma, gente, calma, né? Assim, muita emoção. Vamos amadurecendo a ideia. Podemos amadurecer. E já agradecendo a sua presença aqui, padre. Muito obrigado por ter vindo na rádio, no programa. Agradecer a Marcia Mil, que o programa dela é na segunda-feira. Segunda-feira, Bem-aventurados. Muito bem. Mas ela dá uma ajuda aqui, e estou aqui sempre ajudando ela na segunda-feira. Agradecer a presença da Priscila, a nossa secretária, auxiliar, comunicadora. Contatos. Nossa promoter.
Agradecer, obrigada, Elvis, pela sua presença aqui, sempre na rádio ajudando. Aí, você quer falar alguma coisa mais, padre? Tá bom, eu também quero agradecer, né, por essa oportunidade, né? Na verdade, eu já queria ter estado aqui já há alguns dias, porém a gente também, como eu sou recente aqui, né? Então tenho que também tomando conhecimento das coisas devagarinho, né? A gente não pode ir atropelando tudo, né? Então as coisas vão acontecendo dentro do seu tempo, né? E esse momento, um momento assim de muita paz, também de gratidão, esse momento, né, de poder estar levando também a palavra às pessoas que nos acompanham, né, que nos ouvem, que essas pessoas também, através deste meio de comunicação, né, que elas possam também receber sempre as bênçãos de Deus, né, porque a gente sabe que esta rádio bem-aventurada, né, web bem-aventurada, ela tem a função dela primeiro é de evangelizar, né, de levar a palavra de Deus. Então, onde esta rádio alcançar, que alcance também as bênçãos de Deus. Então, que todas as pessoas possam ser imensamente abençoadas, protegidas também por Nossa Senhora, né? Que o manto de mãe, da nossa mãe Maria, possa cobrir também as famílias, todas as pessoas, para que elas possam também ser sempre protegidas das enfermidades. A gente sabe que tem diversas enfermidades que assolam a vida das pessoas, né? Uma delas é o câncer, depois outra é a ansiedade, a depressão, que são doenças assim muito presentes na atualidade, né? Muito intensas. E depois a cidade, aqui também uma grande preocupação da cidade no momento é a tal da H1N1. Exatamente. Então pedir às pessoas que tomem também os cuidados, né, necessários para que também possam se prevenir dessa doença, né? Porque é uma doença que é muito terrível, essa doença, né? Então a gente sabe dos casos da cidade, né? O próprio prefeito, que se chama Wilson, né? É o governador. Governador está também preocupado com essa situação, né? Pelo menos é o que aparece no jornal. E então significa que é uma questão de saúde, né? De cuidado. Então é preciso, não custa nada a gente se prevenir, né? Não custa nada a gente se prevenir. Ter cuidado, saber onde vai, os momentos que vai, né? Se possível, um álcool gel aí na mão para de vez em quando, né? Fazer a higienização das mãos é muito importante, né? Então a gente tem que se cuidar, né? Se a gente não se cuida, quem é que vai cuidar da gente, né? Então isso é importante, tá? Então que Nossa Senhora, sobretudo o título de Nossa Senhora de Fátima, possa também ser a grande inspiração de fé de todos nós, mas de maneira especial daqueles que nos acompanham, que nos ouvem através desta rádio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tenha uma excelente noite, uma abençoada noite. Que Deus possa também nos acompanhar sempre. Amém. Eu ia pedir uma oração para ele fazer, já fez uma oração bem bonita. Quero só aproveitar aqui para fazer um convite da nossa ouvinte, que é a Meire Souza. Ela está fazendo a novena no Imaculado Coração de Maria, toda última sexta-feira de cada mês, na paróquia Imaculado Coração de Maria, também no Coroado. Mas ela não colocou horário aqui, mas ela vai entrar em contato, ela vai fazer, porque ela quer fazer a divulgação dessa novena que a gente está fazendo. Como eu ia pedir a oração, a bênção do padre, ele praticamente já fez uma oração, pode dar uma bênção agora, né? E depois vamos escutar o hino da campanha da fraternidade, que nós falamos aqui, fraternidade, políticas públicas, será libertado pelo direito e pela justiça. É um hino muito bonito, a letra é muito bonita, então a gente coloca aqui já para que você vá se aprendendo e tendo contato com a letra da campanha, e quando for nos momentos da Via Sacra, quando a gente vai cantar, você já está por dentro da música. Boa noite, Alves. Boa noite, Marcia Bill. Obrigada, padre. Quer falar? Não.
Não? Obrigada, padre. Se eu puder dar uma bênção, já vem a, Tá bem, a música. assim, antes da bênção, eu gostaria assim, de ter presente aquilo que já foi mencionado aqui também, né? Já foi apontado. A questão daquela situação de São Paulo, né? Da escola, o acontecimento, né? O fato, né? Desses assassinatos, né? E depois o próprio suicídio, né? Isso. Então, uma questão triste. assim que é difícil de entender, uma questão que é difícil de assimilar, mas é uma realidade. Penso que a gente tem que, a partir disso, tem que também fazer uma análise e buscar perceber o que é que está levando as pessoas a esse patamar, né? a essa situação. Chegar a essa situação, entende? Então, acho que é um momento também da gente estar refletindo por que é que se chega a isso, né? O que é que está... Se tem alguns meios que estão incentivando, né? Porque essa é uma preocupação. Isso é uma preocupação. Exatamente. Se existem meios que incentivam. Me parece... porque eu fico pensando assim, parece-me que se vê tanta ficção que existem pessoas que chegam um momento assim que elas não conseguem. Posso estar equivocado, mas me parece que tem algum sentido, né? Me parece que assim tem pessoas que elas ficam tão voltadas para a ficção, exatamente, que elas chegam um momento assim que elas não conseguem mais discernir o que é ficção e o que é a realidade. É engraçado que eu pensei nisso também, sabe, padre? Olha só, então, elas não conseguem fazer essa distinção mais, esse discernimento, o que é ficção e o que é a realidade. E aí acabam cometendo essas atrocidades, essas barbaridades. Até mesmo Exatamente. porque eu tenho um filho, ele tem 12 anos, ele vê muito negócio de vídeo, né? De jogos eletrônicos. Sim. E eu vejo assim coisas que, para mim, não acho muito normal e eu tenho que conversar com ele. Não, isso aqui é feio, isso aqui não tá bom, isso aqui é errado. E é quase que um cenário igual como foi feito lá. É como se alguém tivesse entrado no jogo eletrônico, computador, e vai eliminando. Na minha mente, eu criei isso aqui. Não parece que esses rapazes estão achando que isso é um jogo eletrônico que eles vão viver. Aí o senhor falando agora, né? Eu estava todo tempo pensando nisso. Porque eu vejo os vídeos que o meu filho assiste, até o que ele não vê, mas chega no celular dele, mesmo sem ele pedir, eu sei mesmo, porque ele vai chegando. E o que vai para o dele vem para o meu, e eu fico vendo. É muito... eu não sei como é que a gente pode um dia resolver essa situação, porque parece que perde o controle. Sim, e depois uma das coisas assim que eu também eu tenho dificuldade de entender é quando os pais, quando vão dar um presente aos filhos, dão um revólver, uma pistola, uma metralhadora, né? E o que acontece? Bom, o fato de dar é um brinquedo, tudo bem. Os pais entendem que é um brinquedo. A criança não sei o que ela entende que seja, né? Não sei se elas têm o mesmo entendimento dos pais em relação a isso. Mas a questão é que elas assistem muito a televisão, tem esses joguinhos aí, né? E parece que o que mais chama atenção é isso, né? É tiroteio, tem que ter arma, né? Então, e quanto mais sangue, melhor. Exato, entende? Então, aquele que atira melhor e não sei o quê, e tá, entende? Então, assim, ela já vai se criando ela vai crescendo já com uma arma na mão, né? É uma arma de brinquedo, tudo bem, mas ela não consegue, eu penso assim que ela não consegue fazer o discernimento, né? Assim, quem é adulto, tudo bem, tem uma forma de ver as coisas, mas a criança tem outra, né? Então, ela vê na televisão, ela vê lá nos meios de comunicação, né? Na internet, né? Os filmes, né? Que um atira no outro e mata, e quanto mais mata, mais importante ele é, entende? Então, é o uso da arma que está fazendo, né? O uso que a pessoa está fazendo uma arma. E aí a criança, eu não sei com que mentalidade que ela vai também crescendo e como é que ela vai lidando com essa situação, entende? Então, eu acho assim uma questão bem complicada, assim, meio... hoje se perdeu muito a prática, por exemplo, assim, da leitura, né?
a gente não pode generalizar as coisas. Eu sempre digo, quando a gente generaliza as coisas, a gente comete um grande erro, né? Então sempre existem aqueles que trilham outros caminhos, né? Que são caminhos mais, vamos dizer assim, mais importantes, mais produtivos, né? Mas penso assim que a gente também é o momento de a gente fazer uma reflexão sobre essa situação, sobre essa realidade, né? Beleza? Então que Deus possa abençoar, né? Que Deus possa abençoar de maneira especial as famílias, né? Eu imagino nesse momento o sofrimento que passam as famílias, os pais das crianças que foram, né, que foram ali eliminadas, e também os pais desses mesmos, os que cometeram os crimes aí, né? E todo mundo está sofrendo, com certeza. Eu não sei qual é a razão também que se chegou a isso, mas que Deus possa ter misericórdia, ter piedade também deles, né? Desses que chegaram a esse patamar, né? Que realizaram esses crimes, que Deus possa ter misericórdia, possa acolher todos eles na sua graça, na sua glória, né? E que as famílias também possam ser consoladas e confortadas pela palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Então, por intercessão de Maria, né, a bem-aventurada, Nossa Senhora de Fátima, que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre as vossas atividades também desta semana que ainda prossegue, e permaneça para sempre convosco as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, obrigado mais uma vez pela oportunidade, que Deus possa abençoar e permanecer com todos vocês. Amém. Obrigada, Padre. E a música da campanha da Fraternidade, Elvis. Você ouviu o programa Tocados por Deus. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas.